pessoal, eu vou voltar com vocês no multilayer perceptron que a gente começou no vídeo anterior. E agora eu vou fazer a formulação da rede. Eu vou fazer a formulação inicialmente só para essa camada aqui, que é a minha camada de saída, tá? Para esses neurônios que eu teria na camada de saída. A formulação é genérica o suficiente para valer para qualquer neurônio que eu tenha na camada de saída, tudo bem? Por onde eu vou começar? Vamos lá. Eu vou começar assim com vocês, de um jeito um pouco mais simples. Vamos lá. Suponha que eu tenha, então, um único neurônio aqui na camada de saída, output layer, e aí ela recebe resultados de neurônios que eu tenho nessa camada escondida. Só para recordar com vocês, o que vai ser produzido para o neurônio da camada escondida. Olha só, esse neurônio 1 vai produzir uma F de net e esse uma F de net. E eu vou chamar assim, para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Então, o que esse neurônio produz é uma F de net, tá? de um net que é calculado no neurônio da camada escondida, no fundo calculado por um certo padrão de entrada que eu vou chamar de P, tá? E esse F é um F da camada escondida do neurônio 1. É assim que eu vou formular com vocês. P é o padrão de entrada, ou seja, os valores que eu recebi lá na camada de entrada inicialmente. E aqui, P é como se fosse uma representação para mim de um vetor que contém todos os valores da camada de entrada, tá? E aqui eu vou ter uma F2, porque é do segundo neurônio, da camada escondida, de um outro net. Para identificar o net, eu posso inclusive pôr aqui um net 2, aqui, se eu quiser. Aqui um net 1, aqui um net 2. Ó. E aqui pode até por uma vírgula, P,1, P,2. E aqui ficaria algo assim, ó, um F escondido, vindo do neurônio 3, onde eu teria um net de camada escondida, do padrão P vindo do neurônio 3. E aí o que esse neurônio vai fazer? Lembre-se, ele vai calcular um net, tá? Também para o padrão P. Opa, não é da camada... Deixa eu voltar aqui. É da camada de saída. Então, net de output. Vindo para o padrão P também, só que aqui para o neurônio 1. E o que é esse cara? Só para recordar com vocês. Ele vai ser... Eu já vou colocar numa notação de somatório aqui, que vai ficar mais fácil. Eu vou variar um certo valor aqui, que eu vou chamar... Vou usar um termo M aqui. M que varia de 1 até 3. 1 até 3 porque é o número de neurônios que eu tenho na camada anterior, tá? De F, de hidden layer. Repara, o M vai indexar para mim esse cara aqui, ó. Tá? Então, 1 para 2 e para 3 no meu somatório. Desse net da camada escondida, para um padrão P, que vem desse neurôniozinho M, né? Produto por quem? Por um W correspondente. Quem é o W correspondente nesse caso? Vai ser um W da camada de saída. Quem que é o dono? É o neurônio 1, que é esse cara aqui. Ele é o dono do peso. Só que ele recebe do neurônio anterior da camada que vem com o índice M. Esse somatório ocorre para todos esses termos. E aí fora do meu somatório eu vou ter uma soma de uma vez θ. Que θ é esse? É um θ da camada de saída pertencente a esse único neurônio 1 que eu tenho na camada de saída. Repara o seguinte, essa é a saída que eu tenho. Então esse é o net que eu tenho. A saída de fato vai ser um F da camada de saída para o neurônio 1, que é o único que eu tenho por enquanto, aplicado a esse net de O de P de 1. Quem é esse F? É 1 sobre 1 mais um exponencial de menos esse net. Quem é o net aqui para a gente? Opa, net de O de P de 1. É esse termo aqui. Essa função aqui é a mais comumente usada na literatura, eu posso até usar outras, mas vai acabar mudando a derivada, e como a gente vai ver a derivada agora, se vocês quiserem tentar, até dá para tentar. Tem algumas questões a serem verificadas, eu vou comentar já com vocês. A primeira é o seguinte, se eu tiver vários neurônios que produzem saídas aqui, imagina o seguinte, um deles, vou desenhar aqui embaixo, esses neurônios da camada de saída. Imagina que eu tenho vários neurônios na camada de saída, ó, todos da output layer. Esse produz um resultado Y1 chapéu, esse produz um resultado
y2 chapéu, e esse um resultado yk chapéu qualquer. Tudo bem? Qual que é a nossa ideia? Lembre-se que eu tenho o valor que eu desejo obter para esse neurônio, menos o que eu obtive como uma medida de divergência ou de erro para mim. Esse é o erro que eu tenho para o neurônio 1 da camada de saída. Para o neurônio 2 da camada de saída, eu vou ter esse erro aqui, pessoal. E vejam o caso do perceptron, para quem não viu ainda, porque é a mesma coisa. E para o erro K, desculpa, para o neurônio K, eu vou ter um erro K. Olha só, vou ter o valor que eu esperava, menos o que de fato eu obtive. Tá? O que é interessante? Nesse caso, eu tenho uma constante menos uma função sigmoidal. Essa constante menos uma função sigmoidal, ela não gera para mim uma função que é de fato convexa. Ela é quase convexa. Eu vou até indicar para vocês um livro chamado Convex Optimization, que é até aberto o livro no próprio site do Boyd e do Vanderberg, dos dois autores, Vanderberg. Eu sugiro que vocês estudem esse livro, tá? Como é que funciona essas funções que são quase convexas? Ela vai ter um comportamento mais ou menos assim, ó, essa função. É um erro, uma função de erro, que quando eu elevar ao quadrado, como eu fiz lá com o Perceptron, eu quero que vocês se lembrem, né? Vão no vídeo do Perceptron para se lembrar, eu vou ter um comportamento mais ou menos assim. E o que eu quero? Eu quero atingir esse erro mínimo. Repara que nesse intervalo aqui eu tenho uma função convexa, o que significa que se eu juntar, se eu unir quaisquer dois pontos dessa função, a função de erro passa abaixo ou ela é igual. Ela é igual quando eu pegar um ponto infinitesimalmente próximo aqui, ela vai ser igual, né? Agora, se eu passar um ponto aqui, ele não é menor, né? Minha função de erro é maior. Então, nessa região, ela não é convexa, tá? Ainda assim, eu consigo fazer o aprendizado, mesmo ela sendo quase convexa. O que eu vou fazer para obter essa função quase convexa? Eu vou somar todos esses erros aqui. Reparem que eu vou somar todos os erros. Eu vou até variar aqui K de 1 até o limite superior, né, até chegar em todos os neurônios que eu venho a ter nessa camada. E aqui eu vou ter aqui, ó, o que eu espero daquele neurônio menos o que eu obtive. Ó, o que eu obtive é esse hat aqui, esse chapéu, elevado ao quadrado. Então eu vou ter uma soma de funções que são quadráticas, que é uma soma de funções quase convexas, que nessa região vai produzir para mim uma quase convexidade. Essa vai ser a minha função de erro, pessoal. Isso é igual ao meu erro para um certo padrão P de entrada. Um certo padrão que eu vou entregar de entrada e eu espero medir esse erro. Aqui eu até posso pôr P, para um padrão P, né, que houve essa saída e tal. Aí o que eu tenho que fazer em cima disso? Só relembrando com vocês que a gente já viu para o Perceptron, que não é difícil, tá? Tem que levar um pouquinho de cálculo. Então eu vou ter um erro ao quadrado para um padrão P, ele vai ser dado para mim por uma soma de todos os meus K neurônios que eu tenho na camada de saída. Só para lembrar, eu tenho um valor que eu espero obter para aquele padrão P num neurônio K específico, e tenho o que eu obtive, que é esse cara aqui. Isso aqui vai me dar uma função, então, com uma quase convexidade para eu ir em busca desse mínimo aqui que eu comentei com vocês. Ó. O que eu tenho nesse eixo? Aliás, só para colocar aqui, essa função é ao quadrado. Tá? O que eu tenho nesse outro eixo aqui? Eu tenho os W's da output layer, W1, W2, todos eles. Tá? E tenho também o θ desse neurônio 1 aqui. Todos eles vão ter esse comportamento, vão ter essa quase convexidade. Então, se eu tiver um valor aqui, ó, muito pequeno para um certo W, para um certo θ, eu tenho que aumentar. E para isso eu vou usar o mesmo princípio que eu usei com vocês. Para todo W aqui meu, ó, que é pertencente a esse neurônio 1, né, só que ele se conecta no neurônio da camada anterior, no neurônio M da camada anterior. Aqui eu posso até pôr K, na verdade, né? Um W pertencente ao neurônio K, porque eu tenho, agora estou supondo a possibilidade de ter vários neurônios da camada de saída, né? E ele está associado a um M da camada anterior, que é a camada escondida. No instante de tempo T mais 1, ele recebe o próprio valor que ele tinha, menos um eta, produto pela derivada do meu erro ao quadrado, no sentido desse W de Km aqui da camada de saída. Por que essa derivada? Só para lembrar, né? Repare que aqui a minha derivada é negativa, ó, nesse ponto. Como a derivada é negativa, negativo com negativo, eu vou somar nesse elemento e vou deslocar para esse lado. Se eu tivesse um ponto aqui, o que ia acontecer? Minha derivada seria positiva, eu ia subtrair
porque esse eta, só para lembrar com vocês, ele é maior que zero, obrigatoriamente, tá? Então eu vou deslocar para esse lado. Ele é o passo, né? Se ele for muito grande também, eu posso sair desse ponto e vir para o infinito do lado de cá, né? Infinito, obviamente, não, né? Mas um valor muito grande ou um valor muito pequeno, aliás, para cá um valor muito grande para lá. Observe que mesmo que eu caia numa região como essa, ó, ainda dá para ocorrer o treinamento, porque aqui ainda existe derivada. Não vai existir derivada quando eu estiver nesse plano aqui, ó, que dá exatamente 1. Ó, né? A derivada numericamente não vai ter como ser estimada. Repara que minha única preocupação agora, vou até passar limpo aqui para vocês, ó, ela é essa daqui. Ó. Eu preciso resolver essa derivada aqui. Ó. Vamos lá. Só esqueci de botar o tempo aqui, então vamos botar o tempo. Ó. No instante atual, menos eta, derivada do erro, no sentido desse termo aqui. Tá? Eu preciso resolver essa derivada, porque daí eu já aplico aqui nesta função e eu consigo já fazer a adaptação para que W convirja para o valor correto. Θ vai ser igual, tá? Θ, camada de saída para o neurônio K, vai ser exatamente igual, minha caneta aqui acabou, deixa eu pegar outra. Vai ser exatamente igual, ó, no instante t mais 1, isso aqui vai ser igual ao θ atual, no instante t, menos um eta da derivada, só que no sentido do θ. Obviamente, porque é o sentido da variável que representa para mim esse eixo aqui, né? A variável que muda. Estuda em cálculo, pessoal, tá? Então vamos lá. Preciso encontrar essas derivadas aqui, ó, que são derivadas relativamente triviais. Quem é essa derivada aqui, ó? Primeiro, para calcular essa derivada aqui e essa outra derivada aqui, deixa eu anotar as duas aqui do lado. Eu preciso saber quem que é a minha função de erro, né? Olha só, quem que é a minha função de erro? Só para recordar. Eu vou fazer uma derivada então da função de erro. A função de erro é o que eu desejo. Olha só. Ela vai ser para mim, na verdade, um somatório. Vamos por aqui, ó. A derivada de um somatório em K. Tá? Para todo neurônio que eu tenho, né? Para o neurônio K que eu tenho, o que eu esperava, menos o que de fato foi obtido. Olha o que foi obtido aqui, elevado ao quadrado, no sentido desse termo K de M. E aqui vai ser a derivada, de novo, para tudo que eu obtive, para todo neurônio lá na saída, na camada de saída, o que eu esperava menos o que eu obtive, que é esse chapéu aqui, elevado ao quadrado, no sentido do θ. São esses termos que eu vou usar. Aí eu tenho que abrir esses termos aqui. Eu vou pegar uma outra folha para a gente abrir aqui embaixo. Abrindo primeiro esse cara aqui. Ó. Vamos lá. Então o que vai acontecer com ele? Eu vou ter um somatório em K. E quem que é essa minha função? Ó? Essa minha função é, só para a gente lembrar aqui, eu tenho a saída desejada menos. Essa função é a minha f de net. Quem é a minha f de net? Só para recordar com vocês. Aliás, vamos anotar assim. Ó. É a minha f de um net por um padrão P específico que é dada para recebida por aquele neurônio K na camada de saída. Lembre-se que essa f é da camada de saída, elevado ao quadrado, no sentido de um W de O de Km. Que tipo de formulação eu vou ter aqui? Ó? Vamos lá, vamos abrir. O somatório da derivada eu posso pôr para fora, né? Então eu posso ter um somatório em K, daquele y pk, né? E aí eu vou abrir um pouco mais essa minha f. Quem que é essa minha f de k, de o? Aliás, deixa eu pôr aqui para baixo que vai ficar mais fácil, senão vai ficar muito difícil. Olha só, eu vou ter então o somatório em k do que eu desejo menos o que eu obtive. O que é que eu obtive? Vamos lá. É uma f de k de output layer. Quem é meu net? Meu net será, só para eu recordar aqui qual que foi a anotação que eu usei com vocês, se não usar uma anotação diferente, só um minutinho. Tá aqui a anotação. Pronto, achei a anotação. Então aqui dentro, o que eu vou ter para calcular o net? O f, que vem de um neurônio 1 da camada escondida, produto por net da camada escondida para esse padrão, vem para o neurônio 1, produto por um peso que pertence a esse neurônio K da camada de saída, conectando ao neurônio 1 da camada anterior. Só que como eu tenho vários neurônios da camada anterior, eu tenho M, então aqui eu vou usar M com vocês, ó,
aqui também um M, né? E aqui eu vou somar em M. Eu tenho todos esses somatórios. E aí fora do meu somatório eu tenho uma vez θ da camada de saída para esse neurônio K específico que eu estou trabalhando. Tudo isso elevado ao quadrado no sentido de um W de O de Km. Repara que esse cara está fora do somatório. Eu até posso fazer isso aqui, ó, se vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Para visualizar. Reparem que quando eu derivo no sentido de um certo W de Km, o que resta para mim é esse termo aqui. Ó. Vai sobrar só um termo desse para mim. E como eu estou tratando de um K específico, todas as demais derivadas em K, elas chegam a zero. Então o que vai acontecer? Olha só que interessante. Quando eu quero, então, produzir alteração no passo seguinte para um WO de Km no instante de tempo t, essa derivada aqui, ó, no sentido de WO de Km, ela vai ser em função de um neurônio particular, porque olha só, eu estou indexando apenas um K específico, então os outros derivados vão dar zero. Quem vai ser então essa derivada aqui, no sentido de W Km? Ó, pela regra da cadeia, para quem não se lembre, vá se lembrar de cálculo, esse 2 então passa fazendo o produto aqui na frente, eu vou ter isso daqui, ó, 2 vezes o que eu esperava, o que eu espero, menos o que eu obtive. Eu vou representar como menos o que eu obtive, porque fica mais fácil. Produto pela derivada dessa parte interna toda. Como esse cara é constante, dá zero. Então vai dar menos a derivada desse termo. Menos a derivada, dá uma olhada, ó, menos a derivada dessa função f de KO no sentido de W de Km. Quem é essa derivada aqui dessa função? Nesse sentido em particular, olha só, como ela é uma função que é composta também, isso daqui vai ser exatamente a derivada dessa f de KO no sentido de net, que net? O net dela. Quem é o net dela? Net para o padrão P de K de O. No sentido, pela regra da cadeia de novo, no sentido, finalmente, do W de Km. Se vocês perceberem, o net que está aberto aqui dentro, ó, que é só esse termo interno, no sentido de W de Km, ele me dá esse termo aqui. Ó. Ele me dá esse termo. Então, essa derivada aqui, ela vai me dar exatamente o f de m de hidden layer, de H, tá? De net, de H, de Pm. É isso que esse termo todo me dá. Esse todo aqui é o quê? É a derivada da minha função f. Lembra que essa f de k de O, dado um net de O de pk, ela é igual a 1 sobre 1 mais exponencial de menos esse net aqui, ó, esse net aqui. Essa derivada já é uma derivada conhecida. Ela vai dar exatamente o f de KO, net de O, pk, produto por 1 menos f de KO, net O de pk. Dá exatamente isso a derivada. Então eu já tenho as duas derivadas a mais aqui que eu precisava encontrar. A partir disso, eu faço a formulação final. Qual que vai ser a formulação final, então, para essa camada? Vamos lá. Voltem o vídeo, pessoal. A gente precisa dar uma estudadinha em cálculo. Se não lembrar cálculo, vai ficar difícil. W de Km, ó, no instante t mais 1, vai ser igual a W de Km, ó, no instante t, menos 1 eta, produto pela derivada do erro no sentido, naquele sentido de, deixa eu melhorar aqui, no sentido de W de Km, conforme o vídeo a gente já viu. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2 vezes o que eu espero de pk menos o que eu obtive de pk, multiplicado pela derivada da minha função, que a gente chama de função de ativação, que é essa função f aqui, tá? Então, quem é essa função f? Então, multiplicado pela função f, que é a minha f de k de O net de O de pk, tá? Multiplicado por 1 menos a mesma coisa, né? F de k O net de pk O,
ficou meio apertadinho aqui, ó, fechou um parênteses de novo, multiplicado finalmente por quem? Pelo termo que vem da camada anterior. Como o termo da camada anterior, eu estava calculando uma derivada que era negativa, né, esse cara todo aqui, esse e o próximo que vem agora é negativo, esse sinal aqui de negativo vai virar positivo. Olha só, ele vira positivo. Reparem que era negativa a derivada aqui, ó. Derivada dessa parte toda que deu esse primeiro termo e o segundo termo. Então isso vai dar o que para mim? Ó? Vai dar agora finalmente um f de m de h, de net, de h, de pm. Reparem que eu tenho quem é m. Ó. Eu sei quem que é o m que eu quero encontrar. Essa é a derivada completinha, pessoal, para os pesos da camada de saída, para qualquer neurônio K, para qualquer m que eu tenha na camada escondida associado. E o θ, ele não é diferente, né? O θ, eu vou ter algo assim, ó. O θ é até mais fácil, na verdade, né? Porque ele vai receber o θ do instante atual menos um eta dessa derivada aqui de novo, ó, só que no sentido do θ da camada de saída de K. Quem é essa derivada? Olha só. Essa derivada é muito similar a essa daqui, ó. Vai ser a minha f no sentido do net e o net no sentido do θ. Então a f no sentido do net dá o mesmo termo. Então quem que é esse termo? Olha só, abrindo aqui para vocês. De t mais 1. E aqui, ó, menos eta. Essa derivada, então, o primeiro termo vai ser para mim 2 vezes o que eu espero menos o que eu obtive. E aí, de novo, pessoal, sem estudar cálculo não vai rolar. Tá? Já dá para entender aí que Machine Learning está muito conectado a cálculo. Net de O de PK vezes 1 menos esse próprio F de net de O de PK. Então aqui em K, aqui output. Beleza. Como a derivada negativa, essa parte aqui vira positivo. Vezes, finalmente, eu vou ter que derivar o net no sentido do θ. Net é toda essa parte que está aqui dentro. Se eu derivar no sentido de θ, dá 1. Então aqui, nesse caso, isso daqui vai dar exatamente 1. E não vai mudar praticamente a minha formulação. Tenho aqui as equações, então, que eu preciso, tanto para adaptar W quanto para adaptar θ. E assim eu cobri com vocês toda a formulação para a camada de saída. Não é fácil, pessoal. Sem estudar aí um pouco de regra da cadeia e derivadas parciais, a coisa não sai. Posso mudar a função, essa função de ativação f e tudo mais que eu tenho usado com vocês? Até posso, mas lá no final tem que obter uma função de erro que seja ou convexa ou quase convexa, senão não tem esse mínimo, para que eu procure um mínimo. Se eu procuro o erro mínimo, repare que eu adapto os outros termos em função desse erro, e quando eu adapto esses termos em função desse erro, eu chego num resultado que eu quero. Eu chego nessa adaptação que vai me dar uma boa configuração da rede, ou seja, um bom treinamento. Um abraço e se inscrevam.